Og Mandino foi um dos escritores mais destacados do século passado. E, curiosamente, esse homem, aos 35 anos de idade, estava falido, bêbado, caído numa sarjeta, abandonado pela mulher, pensando em suicídio. O curioso é que Og Mandino, 10 anos depois, estava no topo da lista dos homens mais conhecidos do mundo, tendo seus livros lidos e traduzidos em muitos idiomas, encorajando as pessoas a viverem com otimismo. O que eu acho marcante é que no seu livro autobiográfico, Og Mandino nos dê uma pista clara e segura para vivermos uma vida com otimismo, com entusiasmo. E ele disse que a melhor maneira de você viver o seu dia com entusiasmo é logo de manhã, antes de tomar o café, ler o melhor jornal da sua cidade. E ele disse, para você começar o seu dia animado, abra o jornal, mas por favor, não comece a leitura pelas páginas políticas, você vai ficar desanimado. Você não é tão ousado a ponto de querer começar o seu dia lendo as páginas econômicas, você vai ficar deprimido. É claro que você não é tão corajoso a ponto de querer começar o seu dia lendo as páginas policiais, você vai ficar com medo de sair de casa. Com certeza você não deve começar o seu dia lendo as páginas esportivas. De repente você é palmeirense e não está engolindo esse negócio, não tem ido para a final até agora. Para você começar o seu dia animado, diz ele, você deve começar a leitura pela página do obituário, a lista das pessoas que morreram. Você tem que ler tudo, até os nomes menores, lê tudo. Quando você terminar essa leitura, você vai descobrir algo fantástico. Você vai descobrir que o seu nome não está nessa lista. Você vai descobrir que as pessoas que estão nesta lista estão mortas. E dariam tudo, talvez, para estar no seu lugar. Você vai descobrir que você está vivo. E se você está vivo, um milagre de Deus pode acontecer na sua vida hoje. O fato de você estar aqui é um milagre da providência de Deus. E se você está aqui, Deus tem um propósito na sua estada neste lugar. E Deus pode fazer algo surpreendente, extraordinário na sua e na minha vida. É com essa expectativa que eu convido você para a leitura do texto de Isaías, capítulo 40, versos 12 a 31. O texto vai ser projetado e eu vou fazer a leitura e você me acompanha em silêncio, por gentileza. A majestade do Senhor. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Quem recolheu na terça parte de um éfo pó da terra e pesou em montes, os montes em romana e os outeiros em balança de precisão. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, ou como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem e o ourives cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile.
Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual, diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes? Não ouviste? Que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? O que eu acho absolutamente espantoso nesse texto, que retrata de forma tão eloquente a majestade de Deus, é que ele está falando de Jesus. O capítulo 40 de Isaías está falando do servo que haveria de nascer, que João Batista veio preparando o seu caminho para ele se manifestar, de tal maneira que esse mesmo Deus que nos é apresentado aqui, como medindo as águas dos mares na concha da sua mão, pesando o pó da terra em balança de precisão, medindo os céus a palmos e desenrolando-os como uma cortina para neles habitar, é aquele bebê que nasceu em Belém, da Judéia. Aquela criança que nasceu e foi enfaixada em panos e deixada numa manjedoura. Aquele que aos 12 anos discutia com os doutores no templo de Jerusalém. Aquele que cresceu na urdidura da luta de uma carpintaria com as mãos calejadas, eu mesmo, que criou os céus e a terra. É curioso que esse texto está nos falando da grandeza insondável de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Redentor. Karl Marx, certa feita, disse que Deus é uma projeção da mente humana. E eu fico pensando que se o homem criou Deus, e se o criado não pode ser maior do que o Criador, qual é o tamanho do Deus de Karl Marx? Se Deus é o seu Criador. Esse texto nos apresenta Deus não como um ser criado, forjado pela mente humana, fabricado pela imaginação humana. Esse texto apresenta-nos Deus como majestoso, glorioso, criador, sustentador, o Deus que é maior do que tudo que foi criado, o Deus que é transcendente. Conhecer esse Deus é a própria essência da vida eterna. Conhecer esse Deus é a própria razão da sua existência. Conhecer esse Deus e glorificar a Deus é a razão pela qual você existe. O profeta Daniel, lá no seu tempo, já dizia assim: o povo que conhece a Deus é um povo forte e ativo. Isso levou um dos mais destacados escritores do século passado,
A.W. Tozer, afirmar que a mais importante missão da igreja é conhecer a Deus. O grande problema da nossa geração é que nós estamos olhando para o nosso próprio umbigo. Nós estamos transformando o homem como o centro do universo, como medida de todas as coisas. E o centro do universo não é o homem, é Deus. E nós só vamos descobrir a beleza da vida, a riqueza da vida e o significado da vida quando nós colocarmos Deus no centro da nossa vida, da história, da eternidade. E aqui, eu fico imaginando o que aconteceu com o racionalismo, com o iluminismo, que removeu Deus do centro e colocou o homem no centro. E mais tarde, vem Friedrich Nietzsche para dizer que Deus morreu, tornou-se irrelevante. E mais tarde vem Dostoiévski para dizer o seguinte: se Deus não existe, tudo é possível. E quando o homem, na sua sapiência, no seu conhecimento, na sua soberba intelectual, na sua arrogância intelectual, baniu Deus da vida, empurrou Deus para a lateral da história, o que aconteceu com o homem? Ele se bestializou. Se bestializou. E nós fomos assolados por 2 sangrentas guerras mundiais. Mais de 30 milhões de pessoas morreram na Primeira Guerra. Mais de 60 milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra. Mais de 60 milhões de pessoas morreram na China, num governo carrasco. E o século XX, com todas as luzes do conhecimento humano, foi o século onde houve mais mártires do cristianismo de toda a história da humanidade. Daí, nós chegamos à seguinte conclusão: para nós encontrarmos sentido na vida, na família, na história, nós precisamos nos voltar para Deus e conhecer quem é este Deus. Então eu queria propor para você hoje a seguinte pergunta: qual é o tamanho do seu Deus? Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Esse texto nos mostra quem é Deus. E o profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, ele retrata para nós de uma maneira extraordinária, singular e eloquente quem é Deus. Então, eu gostaria de propor algumas coisas aqui para você. Primeiramente, qual o tamanho do seu Deus em relação à criação? E confira comigo, por favor, versículo 12. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Versículo 26, levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma delas vem a faltar. Pense comigo nisso. Qual é o tamanho do seu Deus em relação ao universo? Qual é o tamanho do universo que Deus mediu a palmos? Qual é o tamanho do universo? Pergunte a um astrônomo e ele não responderá a você com precisão. Mas você e eu sabemos, o universo não é infinito, porque a infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Só Deus é infinito. Quem é Deus? Quem é Deus? E eu diria apenas os atributos que só Deus tem. Deus é autoexistente, Deus é infinito, Deus é imenso, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é transcendente, Deus é soberano. Quem é o seu Deus? Pare comigo para pensar. Qual o tamanho desse universo que Deus criou?
Os astrônomos dizem que o nosso universo tem em torno de 92 bilhões de anos-luz de diâmetro. O que é isso? Isso significa que se você conseguisse voar na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, você demoraria mais de 92 bilhões de anos nessa velocidade para ir de uma extremidade na outra do universo. Pois Deus criou o universo. Ele é maior do que o universo. Ele está no universo, ele está fora dele. Ele criou, ele controla, ele dirige todas as coisas. Quem é o seu Deus? Aquele que mediu as águas na concha da sua mão. Aquele que pesou o pó da terra em balança de precisão. Aquele que mediu os céus a palmos. Aquele que espalhou as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama, nenhuma só vem a faltar. Pergunte a um astrônomo quantas estrelas existem. Ele não saberá responder com precisão. Mas eles afirmam categoricamente que há mais estrelas no firmamento do que grãos de areia em todas as praias e desertos do nosso planeta. Vá um dia à praia, encha a concha da sua mão de areia, leve para casa, coloque numa tábua de vidro e conte quantos grãos de areia você terá na concha da sua mão. Há mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todas as praias, de todos os desertos do nosso planeta. Deus não apenas as criou, Deus as conhece pelo nome. E por ser forte em força e grande em poder, quando as chama, nenhuma delas vem a faltar. Este é o seu Deus, este é o nosso Deus, este é o tamanho do nosso Deus. Mas não é apenas o macrocosmo que nos espanta, o micro também. Se você chegar em casa hoje e pega uma folha no seu jardim, essa folha talvez seja mais complexa do que a cidade de São Paulo. Se você chegar em casa hoje e for na sua geladeira e pegar um ovo e botar na frigideira, aquela gema de ovo é mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou. Dr. John Wilson, uma das maiores autoridades em oftalmologia no mundo, diz que você e eu temos em torno de 2 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos, e se não for assim nós ficaríamos cegos, porque haveria um curto-circuito. Dr. Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas no século passado. Ele descobriu que você e eu somos um ser computadorizadamente, geneticamente. Ele descobriu que você e eu temos em torno de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. Descobriu mais, que em cada uma dessas células você tem 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os seus dados genéticos, a cor dos seus olhos, a cor da sua pele e o seu temperamento. Se você espichar a fita DNA do seu corpo, você terá 102 trilhões de metros de fita DNA. Você terá 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo. Daria para dar diversas voltas no sistema planetário. O Dr. Lowe vai dizer que códigos de vida não se originam espontaneamente. Códigos de vida não são produto de uma explosão cósmica. Códigos de vida não são resultado de uma evolução de milhões e milhões de anos. Códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Este é o seu Deus. Qual o tamanho do seu Deus em relação à criação? Ele criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Criou sem matéria existente, do nada, tudo ele fez. Mas esse texto nos mostra uma segunda questão. Qual é o tamanho do seu Deus em relação ao conhecimento? Veja o verso 13 e 14. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro ensinou?
Com quem lhe tomou o conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Se você perceber, todo esse texto está governado por perguntas retóricas. Perguntas que já estão embutidas as respostas na própria pergunta. Perguntas que apenas ressaltam e põem em relevo a grandeza de Deus. A grande pergunta é essa: quem ensinou Deus? Quem foi o professor de Deus? Em que escola ele se doutorou? Onde ele aprendeu ciência? Onde ele aprendeu as leis da física? Onde ele aprendeu as leis que governam este universo? Quem foi o mentor de Deus? Quem o instruiu? Quem lhe ensinou sabedoria? Quem lhe deu compreensão? Quem está acima de Deus para doutrinar Deus? De onde procede o conhecimento dele? De onde vem a ciência dele? De onde vem a instrução dele? Em que escola ele fez o seu pós-doutorado? De onde emana toda essa sabedoria, todo esse conhecimento que ele revela na obra da criação? E a pergunta já tem a resposta: ninguém ensinou Deus. Ele é o detentor de todo o conhecimento. Ninguém o instruiu, ele é a origem de toda a instrução. Ninguém o guiou pelo caminho da verdade, pois ele é a própria verdade. Ninguém ministrou a ele a ciência, porque ele é a origem de toda a ciência, de todo o saber, de todo o conhecimento. Ninguém pode estar acima de Deus, porque ele está acima dos céus. Ele é o Deus exaltado, sobremaneiramente exaltado. Este é o nosso Deus. Este é o nosso Deus. Mas talvez você possa fazer uma terceira pergunta no texto: qual o tamanho de Deus em relação às nações? Confira comigo os versos 15 e 18. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, ou como um grão de pó na balança. Verso 17: todas as nações são perante ele como coisa que é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Pense comigo nas grandes nações, nos grandes impérios do passado: Império Egípcio, Império Assírio, Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Greco-Macedônio, Império Romano. Pense comigo nas grandes nações do passado. Pense comigo nas grandes potências mundiais de hoje: Estados Unidos, China, Alemanha, Japão, França, Inglaterra, Brasil, Canadá, União Soviética. O que são essas nações? Com seu poderio militar, com a sua pujança econômica, com o seu domínio, com a sua destreza. Todas essas nações, aos olhos de Deus, diz o profeta Isaías, são como um pingo que cai de um balde, como um pó numa balança de precisão, como nada, como menos do que nada, como um vácuo. Este é o nosso Deus, o Deus que não se atemoriza, o Deus que não pode ser diminuído, o Deus soberanamente exaltado, o Deus que está acima, que está além de todo o poder, de todo o governo, de todo o conhecimento, de toda a estratégia, de toda a riqueza que possa se reunir na terra. Este é o Deus que nós conhecemos, o Deus Criador, o Deus exaltado. Mas você poderia pensar: mas qual o tamanho deste Deus? O profeta Isaías ainda compara qual o tamanho de Deus em relação aos ídolos. Se você perceber dos versos 19 ao verso 21, ele vai comparar Deus com os ídolos. Quando o profeta Isaías escreve esse texto, as nações tinham seus deuses, eram nações politeístas, eles tinham muitos deuses. Isso adentrou para frente na história, e você chega em Atenas, a capital intelectual do mundo, a terra de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, dos luminares do saber humano, dos homens que encheram bibliotecas com a sua erudição. Apesar do seu refinado conhecimento, estavam mergulhados nas mais densas trevas do obscurantismo espiritual.
A ponto de Plínio dizer que na época que Paulo esteve em Atenas, havia mais de 30.000 estátuas dedicadas aos deuses só em Atenas. O que levou Diógenes a satirizar com os atenienses, saindo a pleno meio-dia, sol a pino, com a lanterna acesa nas mãos, procurando atentamente alguma coisa, e quando alguém lhe abordou, diz: o que você está procurando, Diógenes? Ele respondeu: eu estou procurando um homem, porque só encontro deuses nessa cidade. Mas quem eram esses deuses? Na linguagem do livro de Salmos, eram ídolos que tinham boca, mas não falavam, pés, mas não andavam, olhos, mas não viam, garganta, mas não saía som da boca, nariz, mas não cheirava nada. Deuses que precisavam ser carregados em vez de nos carregar. Deuses que precisavam ser transportados numa hora de aperto em vez de nos socorrer na hora da aflição. E o profeta Isaías vai começar a descrever o seguinte: que os deuses criados pela própria imaginação ou arte humana são deuses que não têm vida, não podem dar vida, não libertam, não podem libertar, que são de gesso, de barro, de madeira, de mármore, de bronze, de ouro, de prata, mas que não têm vida, que não podem salvar, que não podem confortar a alma, que não podem trazer libertação para o cativo. Mas o nosso Deus é o Deus vivo, é o Deus todo-poderoso, é o Deus que está no controle da história, que está sentado na sala de comando do universo, que tem as rédeas da sua vida em suas poderosas e onipotentes mãos. Quem é este Deus? O profeta Isaías prossegue e vai comparar Deus com os príncipes. Veja comigo, quando no versículo 23, diz: é Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Pense nos grandes reis do passado, pense nos faraós do Egito, pense nos reis dos grandes e potentados impérios, em Senaqueribe, da Assíria. Pense comigo em Nabucodonosor, da Babilônia. Pense comigo em Alexandre o Grande, da Grécia. Pense comigo nos Césares de Roma. Pense comigo em Alexandre, em Carlos Magno. Pense comigo em Napoleão Bonaparte, Adolf Hitler, os czares russos, os grandes que dominaram com punho de ferro, com mão de aço, que detiveram o poder. Onde eles estão? Para onde eles foram? Tornaram-se em nulidade. Quando se pensava que eles estavam arraigados na terra, bateu um vento, e eles se levantaram como palha, e eles pereceram, e eles morreram, e hoje seus túmulos estão cobertos de pó. Mas onde está Deus? Não, Nietzsche estava errado. Deus não morreu, Deus não morre, Ele é o autor da vida. Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para assumir a nossa culpa, o nosso lugar, o nosso pecado, e Jesus Cristo, por ser nosso substituto, fiador e representante, Ele morreu pelos nossos pecados, mas a morte não pôde detê-lo, a morte não pôde retê-lo no túmulo. Ele ressurgiu, Ele matou a morte com a sua morte, Ele quebrou o aguilhão da morte, Ele arrancou o aguilhão da morte, e Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele é o autor da vida. Ele pode dar vida, Ele pode libertar o cativo, Ele pode perdoar o culpado, Ele pode restaurar o caído, Ele pode curar o enfermo, Ele pode salvar o pecador, Ele pode dar sentido à sua e à minha vida. Depois que o profeta destaca a majestade de Deus, como um pregador, ele vai fazer uma aplicação prática. Por que ele está fazendo essas perguntas? Porque Israel está vivendo um tempo de angústia, de muita aflição. E quando você e eu estamos passando por um tempo de angústia, nós começamos a questionar Deus. Cadê Deus? Onde está Deus? Por que Deus me ajuda? Por que Deus não me socorre? Ficamos com aqueles discípulos no mar da Galileia,
que diante de uma tempestade borrascosa e na iminência de um naufrágio, correram para Jesus que dormia na popa do barco e perguntaram num tom de censura: mestre, não te importa que pereçamos? Talvez nessa noite você passa por lutas, por dramas pessoais, por angústias na alma, por aflição no casamento, por dramas na família, por crise financeira, por problemas de saúde gravíssimos. Talvez você tenha dormido uma paz postiça, um sono pesado, à base de calmantes, porque você não consegue trazer sossego para a sua alma, descanso para a sua mente. Talvez você pergunte: mas onde está Deus? Se Deus é tão grande, por que eu estou passando por isso? Se Deus é tão majestoso, por que eu estou passando por esse vale? Se Deus é onipotente, por que eu estou passando por esse deserto? E era a grande angústia do povo de Israel. E no verso 27, está escrito assim: porque pois dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. O povo estava fazendo duas queixas. Primeiro, uma queixa de que Deus era indiferente. O meu caminho está encoberto ao Senhor. Estão dizendo o seguinte: olha Deus, o Senhor existe, o Senhor não está nem aí. Se o Senhor existe, o Senhor não está olhando para mim. Se o Senhor existe, o que eu estou passando não toca o teu coração. Se tu existes, onde tu estás? Por que a minha vida parece que está passando ao largo dos teus olhos, do teu cuidado, do teu amor, da tua intervenção? Mas há uma segunda queixa, não apenas da indiferença de Deus, mas da injustiça de Deus. Ele diz aí: e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Eles estão dizendo: eu tenho direito, e Deus não está me dando o que eu mereço. O Senhor não está vendo que eu sou uma pessoa boa? O Senhor não está vendo que eu tenho méritos? Por que eu estou passando isso? Por que eu sou vítima de injustiça? Por que eu estou sendo pisado? Por que eu estou sendo escarnecido? Por que eu estou sendo injustiçado? Cadê Deus? O reto juiz, cadê Deus? Era a queixa do povo. Com a resposta do profeta, versículo 28, Deus responde na boca do profeta: não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Eu quero dizer para você que esse Deus não se cansa de cuidar de você, de velar por você, de dar a você o fôlego da vida, de dar a você saúde, de dar a você o pão de cada dia, de dar a você inteligência, de dar a você livramento, de dar a você proteção, de nas horas mais difíceis da sua vida, ainda que você não sinta, não veja, lhe dar um abraço da sua graça, de enxugar suas lágrimas, de confortar o seu coração. Deus não se cansa de perdoar os seus e os meus pecados. Deus não se cansa. Ele não se cansa. Ele não se cansa. E o profeta prossegue no seu argumento da aplicação da sua mensagem e diz assim: ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Essa é a minha história, essa é a minha biografia, talvez é a sua biografia. Quantas vezes eu me senti cansado, quantas vezes Deus me apanhou na minha angústia mais profunda, nas noites mais escuras da alma, e eu estava com as minhas forças estioladas, com meu coração estremecido, com as minhas pernas bambas, com meu vigor completamente destruído, e Deus foi lá e me pegou, e me fortaleceu, e me levantou, e enxugou minhas lágrimas, e curou minhas feridas, e restaurou minha sorte, e me pôs de pé outra vez. Esse Deus é o Deus que faz isso com você e comigo. Ele faz forte ao cansado.
Talvez hoje você esteja cansado. Eu não estou falando de cansaço físico, que uma boa noite de sono repõe. Eu estou falando daquele cansaço da alma, daquela fadiga da mente, daquele desespero existencial, que não tem calmante que dá jeito, que não tem remédio que solucione, que não tem terapia humana que promova a cura. Eu estou falando daquilo que só Deus pode fazer. Talvez você entrou aqui hoje cansado, angustiado, aflito, e Deus pode restaurar a sua sorte. Deus pode curar suas feridas. Deus pode perdoar os seus pecados. Deus pode dar razão ao seu viver. Deus pode dar sentido à sua existência. E o profeta prossegue dizendo algo maravilhoso no verso de número 30. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaltos caem. Ele não está falando de um vigor que você encontra numa academia de ginástica. Ele não está falando de um vigor que você encontra em algum remédio, em alguma terapia humana. Ele está dizendo de algo que nenhum homem pode produzir no seu coração. Os jovens que confiam na força dos seus braços caem. Aqueles que têm todo o vigor perecem. Ele está falando de outra força, de uma força que vem do trono de Deus, de uma graça que vem do céu, de um poder que emana do próprio Deus para trazer restauração e vida para a sua alma. Chega no verso de número 31, ele conclui dizendo assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esperam no Senhor. Que Senhor? Que Senhor? O Senhor que mediu as águas na concha da sua mão, o Senhor que mediu o pó da terra em balança de precisão, o Senhor que mediu os céus a palmos, o Senhor que espalhou as estrelas no firmamento, o Senhor que é maior do que os ídolos, o Senhor que é maior do que as nações, o Senhor que é maior do que os príncipes, o Senhor que é o Rei do universo, aquele que está assentado na redondeza da terra, o Rei da glória, o todo-poderoso Deus. Se você esperar nele, se você confiar nele, se você pôr os seus olhos nele, se você pôr sua fé nele, você encontrará ânimo, você encontrará restauração, você encontrará perdão, você encontrará esperança, você encontrará paz, você encontrará razão para viver. Louvado seja o seu nome. E diz o texto que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O que me impressiona aqui nesse texto é que parece que o profeta Isaías não frequentou uma escola de oratória, de retórica, porque nenhum orador termina como ele terminou. Um orador mudaria o tempo do verbo. Os que esperam no Senhor caminham, correm e sobem. Mas ele termina: os que confiam no Senhor sobem, correm e caminham. Ele está usando uma linguagem descendente, não ascendente. Por quê? Por quê? Será que ele não conhecia os princípios da retórica? Não, não. Na verdade, o que mais nos cansa não são as poucas vezes que nós subimos, as raras vezes que nós corremos. O que nos cansa é a rotina do caminhar diário. É o seu dia a dia, é a rotina do seu trabalho, é a rotina de levantar todo dia, levar filho para a escola, trazer filho da escola, é a rotina de se levantar nas madrugadas frias ou chuvosas, ter que ir para o seu trabalho, voltar do seu trabalho, no seu dia a dia, com lutas, com dores, com lágrimas, com tristezas, com pesares. E talvez você já está andando com o tanque vazio, talvez você já esteja andando na reserva, talvez já colocou aí no piloto automático. E eu quero dizer para você que nesta noite, Deus pode botar você de pé. Deus pode encher o tanque da sua alma com esperança. Deus pode aprumar você existencialmente. Deus pode botar um brilho nos seus olhos.
Deus pode botar um cântico nos seus lábios. Deus pode dar razão para você viver e encher a sua alma de doçura, de alegria e de esperança. A única maneira de você experimentar isso é conhecer a Deus, este grande Deus, único Deus, verdadeiro Deus, porque a própria essência da vida eterna é conhecer a Deus. Eu quero orar com você, quero orar por você. Se você anseia conhecer este Deus, você pode conhecê-lo, porque Jesus Cristo é a face desse Deus. Jesus Cristo diz: quem me vê a mim, viu o Pai. Eu e o Pai somos um. Quando você conhece a Jesus, você conhece a Deus. Jesus Cristo é a exegese de Deus, é a explicação de Deus, é a interpretação de Deus. Ele é Deus vestido de pele humana. E hoje, nesta noite, você pode conhecer a pessoa mais importante do universo. Ele ama você. Ele provou o amor dele por você. E Ele quer morar no seu coração, na sua vida. Feche seus olhos, por favor. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, aplica esta palavra ao nosso coração. Abra os olhos da nossa alma. Ilumina o nosso entendimento, para nós compreendermos quão grande és Tu, Tua majestade, Tua soberania, Teu poder, Tua glória. E não obstante Tu seres o soberano Criador do universo, sustentador da vida, Tu nos amaste, Tu te importaste conosco, e Tu provaste o Teu amor por nós, porque Tu nos enviaste o Teu Filho, Teu único Filho, para vir a este mundo, sofrer humilhação, sendo Deus se fazer homem, sendo Rei da glória se fazer servo, sendo Criador e dono do universo se fazer pobre, sendo exaltado pelos anjos, querubins e serafins, ser cuspido pelos homens, sendo autor da vida, morrer em nosso lugar. Oh, que grande amor, que sublime amor, que eterno amor. Que o amor de Cristo nesta noite nos constranja, e que os corações aflitos, angustiados, cansados, rasgados ao meio pela ansiedade, pelas inquietações, encontrem nesta noite em Cristo Jesus uma fonte transbordante de paz, de vida, de alegria. Que saiamos daqui hoje com a alma curada, com o coração aliviado, com a certeza de que encontramos em Jesus a fonte da salvação, nele perdão para os nossos pecados, certeza de vida eterna, alegria da salvação. Que esta seja uma noite onde os céus desçam à terra e os céus celebrem conosco a bênção da salvação e da restauração. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Aleluia. Amém.